Olá, tudo bem? Professor Rafael e hoje nós vamos ver sobre o capítulo 5, intitulado A Terra por Dentro e por Fora. Vamos lá? Bom, primeiramente, as diferentes sociedades antigas criaram ao longo da história vários mitos, histórias, relatos de como teria sido então a criação do nosso planeta Terra. Um deles é Gênesis, como o primeiro livro do Velho Testamento, da Bíblia, que tenta explicar justamente como se deu a criação da Terra. No entanto, a ciência ela não partilha desse mesmo conhecimento, Ela acredita já na evolução do próprio planeta e não de uma criação divina, certo? É o que a gente vai ver na aula de hoje. Bom, antes de iniciar a explicação, primeiro quero ressaltar o tipo de tempo. Bom, basicamente, nós temos dois tipos de tempo. O tempo geológico, que corresponde a uma datação do planeta com base nas rochas. Então, seria uma forma de calcular a idade aproximada da Terra a partir das rochas, de elementos químicos adicionados, então, para saber a idade. Ok? Esse período geológico é dividido em eras, períodos e épocas, e entre outras unidades para designar grandes intervalos de tempo. Já o outro tempo é o tempo histórico, que é o tempo que a gente utiliza então no dia a dia, que são segundos, minutos, horas, dias, anos, décadas e etc. Bom, segundo a ciência, após a explosão do Big Bang, nós tivemos então elevadas temperaturas no planeta. Então, nosso planeta era uma grande massa incandescente, com textura pastosa, que ao longo do tempo começou a se resfriar. Bom, com o passar do tempo, essa massa pastosa, o magma, começou a se consolidar, porque estava resfriando, estava endurecendo. Então, nós tivemos os primeiros minerais e rochas magmáticas. Já mais à frente, nós tivemos então a origem da litosfera, ou chamada de crosta terrestre, que é a camada sólida e superficial da Terra. Mais à frente no tempo, nós tivemos então a liberação de dióxido de carbono, de nitrogênio e vapor de água, em virtude do resfriamento do magma, certo? Com isso, existiu a atmosfera, que seria a esfera de vapor, a camada de ar que circunda a Terra, certo? Nessa camada existiu o oxigênio, que então passou a proteger a Terra da radiação solar e permitindo então a condensação desse vapor de água que era liberado do resfriamento da Terra, provocando então as chuvas sobre o nosso planeta. Por sua vez, essa água, ao tocar a superfície, uma parte evaporava rapidamente por conta da temperatura das rochas, e outra então começou a se depositar nas regiões mais baixas. E aí então nós tivemos, ao longo, claro, de muito tempo, a formação dos oceanos. Assim surgiu a hidrosfera, onde hidro é água e esfera, esfera. Então, mais tarde, com mais tempo, essa água formou então os primeiros mares. Surgiu então a hidrosfera, a palavra que vem do hidro, que é água, e esfera. Mais tarde, com mais tempo, essa água formou então os primeiros mares, lagos e rios. E posteriormente as águas subterrâneas, calotas polares e as geleiras, certo? Bom, a água, ela possibilitou então que houvesse o surgimento dos primeiros seres vivos. Há aproximadamente 3,8 bilhões de anos. Eram seres então minúsculos, que bastante simples, que foram evoluindo, se multiplicando, até formar então os peixes, os anfíbios, os insetos, répteis, aves e mamíferos. E então, a partir do momento que há vida na Terra, nós tivemos o surgimento da biosfera, onde bio quer dizer vida, esfera, esfera. Seria uma camada aí com os seres vivos. Pronto, a pergunta. Agora chegamos aos seres humanos. Nós somos os mais importantes? Bom, no ramo dos mamíferos, surgiu então o primato. Entre 3 e 7 milhões de anos, começou a evoluir para o nosso ancestral. No início, esses primeiros hominídeos do gênero Australopithecus eram muito semelhantes aos chimpanzés, aos macacos, como a gente conhece popularmente. E então foram evoluindo, conforme a necessidade e o acaso dos ambientes,
até formar o Homo sapiens sapiens. Bom, ao longo desse tempo todo, de 4,56 bilhões de anos, nosso planeta sofreu diversas modificações, né? Dentre elas o resfriamento e o aquecimento, conforme o período. E nisso a gente perderia muito conteúdo, muito conhecimento dessa época. Mas graças aos vestígios, né, de plantas, animais e outros seres vivos, conhecidos como fósseis, nós então podemos saber um pouco, né, do que havia então nesses períodos aí mais remotos, certo? Para isso criou-se a paleontologia, que é uma ciência que surgiu com o objetivo de investigar a partir dos fósseis, né, a origem e a evolução da vida na Terra. Bom, aqui nós já temos o tempo geológico, né, onde é dividido aí por eras, períodos, épocas, por tempos corridos e por formas de vida. Interessante, ó, que nós temos, por exemplo, as eras pré-cambriana, que é característica pelas primeiras formas de vida. Depois, a paleozoica, onde nós temos as primeiras reservas de carvão mineral e o surgimento das florestas. Posteriormente, nós temos a mesozoica, onde nós temos a origem das grandes florestas e das reservas de petróleo, além de ser a época, né, a era onde os dinossauros estavam no planeta. E por fim, a Cenozoica, onde nós tivemos aí, então, a origem das grandes cordilheiras de montanhas, certo? Interessante que cada era tem seus fatos, né, que definiram, então, a diferença de uma era para outra. Entre elas, nós temos os períodos, ó, como terciário, quaternário, jurássico, enfim. Nós temos as épocas, os tempos, né, de cada período e as formas de vida de cada período. Como, por exemplo, nós tivemos na Mesozoica, nós tivemos os répteis, os anfíbios, os dinossauros, né? E mais para frente nós temos aí os seres humanos no quaternário, certo? Basicamente esse é o nosso conteúdo e estou à disposição para tirar qualquer dúvida, certo?